A graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão aí conosco. Lembrando que nós estamos aqui para falar mais uma live sobre uma vida com propósito. Estamos usando o livro Uma Vida com Propósito, do autor Rick Warren, para trazer edificação. E lembrando que esse livro tem sido uma bênção. São 40 capítulos. Até agora nós já falamos 34, iremos falar agora o capítulo 35. Lembrando que você pode sim estar compartilhando, estar ao mesmo tempo comentando e curtindo para a glória de Deus. Você pode estar acessando também no nosso site www.igrejabatistaeulan.com.br www.igrejabatistaeulan.com.br. Lá você vai encontrar todas as lives que falamos até agora. São 34 e hoje 35. Também você vai encontrar lá no YouTube, na nossa página Igreja Batista Eulan. Entra lá, coloca Igreja Batista Eulan, curta, ativar notificação. Todas as vezes que nós estivermos, ali com algo gravado, com certeza será para você ficar sabendo e ser abençoado. Que você possa estar compartilhando em nome de Jesus. Então vamos falar agora sobre mais este capítulo. Lembrando que estamos usando como base de estudo Uma Vida com Propósito, esse livro do autor Rick Warren. O propósito número 1 que nós falamos é o capítulo do 1 ao 14. Você não está aqui por um acaso. Propósito número 2 é do 15 e ao 21. Ok, o som tá bom, isso é importante. Propósito número 2, do 15 ao 21. Você foi formado para fazer parte da família de Deus. Propósito número 3, do capítulo 22 ao 28. Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Capítulo 4, inclusive encerra agora no capítulo 35. Esse é propósito número 4. Depois, no 36, será o propósito número 5. Então, no 4, nós falamos: você foi moldado para servir a Deus. Capítulo 29, aceitando a sua missão. Capítulo 30, moldado para servir a Deus. 31, entendendo a sua forma. 32, usando o que Deus lhe deu. 33, como os verdadeiros servos agem. 34, pensando como servo. E o dia 35, ou seja, o capítulo 35, que é agora, o poder de Deus na fraqueza. Então vamos falar sobre esse capítulo, com certeza será uma bênção para a tua vida e para muitos que estarão assistindo e sendo edificados. Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, diz assim: somos fracos, mas pelo poder de Deus viveremos com ele para servir vocês. Isso nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo: nós somos fracos, mas pelo poder de Deus viveremos com ele, ou seja, com Cristo, para servir vocês. Eu estou com você, isto é tudo o que você precisa. Isso também em 2 Coríntios 12, 9. O primeiro foi 2 Coríntios 13, 4. Agora 2 Coríntios 12, 9. Eu estou com você e isso é tudo o que você precisa. Deus realmente gosta de usar pessoas fracas. Então, lembrando que o tema desta noite, o capítulo 35, o poder de Deus na fraqueza. E muitas vezes você que se sente fraco, até mesmo nesta pandemia, é claro que não é fácil a gente enfrentar o que estamos enfrentando. São tempos difíceis como nunca se viu nessa geração. E muitos estão aí tirando força de onde não tem. Mas muitos, por sua vez, estão mostrando, sim, as suas debilidades, as suas fraquezas. Mas eu quero dizer para você que Deus realmente gosta de usar as pessoas fracas, frágeis, as pessoas que muitas vezes não têm condições. Deus usa, e você vai ver o que nós vamos falar hoje. Todo mundo tem fraquezas. Eu tenho as fraquezas, você tem as fraquezas. Na verdade, você tem uma coleção de defeitos e imperfeições, assim como eu também tenho. E isso acaba sendo física, defeitos, imperfeições, que vai ser no físico, emocionais,
intelectuais e espirituais. Você também pode viver situações incontroláveis que o enfraquecem, como obstáculos financeiros, né? Quantos agora estão passando por essa dificuldade e principalmente com as suas empresas aí fechadas, outros desempregados, e muitas vezes quando o dinheiro sim falta e nós não temos condições de estarmos vivendo uma vida mais tranquila, o financeiro sim acaba sendo um obstáculo para nós. E também muitas vezes o relacionamento nos enfraquece. Então, tantas pessoas estão vivendo nessa fraqueza porque o dinheiro ficou escasso e também relacionamento. Hoje, as pessoas não podem se cumprimentar mais, não podem se abraçar mais. Muitas vezes não podemos ver aquelas pessoas que nós amamos como tínhamos costume, e isso vai sim nos enfraquecendo, nós nos tornamos fracos. Mas o mais importante é o que você faz com essa fraqueza. É isso que você precisa entender nesse capítulo. O que você está fazendo com essa fraqueza que você está vivendo neste momento? Principalmente por causa do medo do coronavírus, medo da morte. Tudo isso, sim, nos faz enfraquecer. Normalmente negamos o quê? As nossas fraquezas. A maioria das vezes nós não, está tudo bem, mas sabemos que não está tudo bem. As defendemos, damos desculpas e até escondemos e tornamos a senti-las. E isso impede que Deus as use da forma que deseja. Deus tem uma perspectiva diferente de sua fraqueza. Para você que está vendo toda essa situação, é uma fraqueza. E muitas vezes você não sabe lidar com essa fraqueza. Mas eu quero dizer que Deus, ele tem uma perspectiva diferente dessa fraqueza. Ele diz: os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. E aí nós encontramos isso em Isaías 55, versículo 9. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então ele muitas vezes age de forma diametralmente oposta ao que esperamos. Então Deus vai agir diante dessa fraqueza, diante dessas situações, de uma maneira totalmente diferente do que nós esperamos. Imaginamos que Deus quer usar somente nossos pontos fortes, mas Ele também quer usar as nossas fraquezas para a sua glória. Então é claro que nós temos os nossos pontos fortes, aquele que nós sabemos que somos fortes diante das situações, mas Deus quer usar não somente os pontos fortes, mas também as nossas debilidades, as nossas fraquezas. A Bíblia diz: Deus escolheu para envergonhar os poderosos o que o mundo acha fraco. Olha 1 Coríntios 1, 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir os fortes. Então Deus escolheu a sua fraqueza, a minha fraqueza, para confundir quem? Aquele que é forte. Suas fraquezas não são um acidente. Deus as permitiu em sua vida deliberadamente, a fim de demonstrar o seu poder por meio de você. Então, através da sua fraqueza, Deus mostra o poder dele para se manifestar na tua vida. Deus nunca ficou impressionado com a força ou a autossuficiência. Ou seja, aquela pessoa que se diz forte ou, eu não preciso de Deus. Deus nunca ficou impressionado com isso. Aliás, ele é atraído por pessoas que são fracas e admitem isso. Então, aquela pessoa que admite: Deus, eu preciso do Senhor, eu não consigo viver sem o Senhor, eu preciso da tua sabedoria, é esse que Deus, ele se manifesta, que ele é atraído, aquele que é fraco. Jesus considera os que reconhecem as suas próprias necessidades pobres em espírito. Então, aquele que reconhece
que as suas imperfeições, as suas fraquezas, ele chama de pobre do espírito. E essa foi a primeira atitude a ser abençoada por ele. Mateus 5,3. Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha que coisa linda! Aquele que é pobre de espírito, aquele que reconhece as suas fraquezas, é desses que pertence o reino de Deus. Então você que sabe que tem aí essas fraquezas, dessa fraqueza Deus vai ser glorificado. E por isso, deles é o reino dos céus, disse Jesus. A Bíblia é cheia de exemplos sobre como Deus adora usar pessoas comuns e imperfeitas. Olha que coisa linda! Para realizar coisas extraordinárias, a despeito de suas fraquezas. Se Deus só utilizasse pessoas perfeitas, nada jamais seria realizado, porque nenhum de nós é impecável, sim ou não? Quando nós olhamos para o livro de Daniel, e realmente lá no livro de Daniel a gente encontra o profeta Daniel. E lá você vê que Daniel não tem nenhum defeito. Você olha do capítulo inteirinho, você não vê nenhuma imperfeição de Daniel. E aí você olha para aquela vida de Daniel, e que é tão perfeito, e você, meu Deus, quem sou eu? Mas ainda bem que nós temos outros livros e outros personagens que nos mostram que cada um deles tiveram grandes, sim, foram usados por Deus, mas também tiveram muitas fraquezas, muitas imperfeições, e por isso a gente entende que Deus, ele usa, sim, pessoas fracas, pessoas débeis, para confundir aqueles que muitas vezes se acham poderosos. Deus faz isso para a glória dele. Voltando aqui, se Deus só utilizasse pessoas perfeitas, nada jamais seria realizado. Deus utiliza pessoas imperfeitas, como eu e você. Esse é um fato animador para todos nós. A fraqueza, ou espinho, como Paulo a chamou, olha 2 Coríntios 12:7. E para que me não exaltasse demais pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Então esse espinho na carne na vida de Paulo, nada mais é do que uma fraqueza. O espinho na carne na minha vida, na sua vida, é uma fraqueza. E ele fala assim, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte demais. Deus permitiu, para que ninguém se ensoberbecesse, tivesse orgulho, porque senão muitas vezes se acharia capaz ou perfeito demais, e isto muitas vezes deixaria o inimigo entrar. Então, quando nós passamos por essas limitações e essas fraquezas, nós sim reconhecemos que precisamos muito de Deus. Voltando aqui, não é um pecado ou um vício de caráter que você possa mudar, como, por exemplo, exagerar na comida ou ser impaciente. Então, muitas vezes, você que está comendo demais, você pode tentar mudar. Não, eu vou mudar, vou comer menos. Ou muitas vezes, não, eu sou impaciente, eu preciso ter mais paciência, então vou tentar mudar isso. Então, a fraqueza é qualquer limitação que você herdou. Então, eu herdei algumas limitações, você também herdou algumas limitações. Ou não tem meio de alterar, ou seja, nós muitas vezes não conseguimos alterar. Poderá ser uma limitação física, não é verdade? Como uma deficiência, uma doença crônica, a vitalidade naturalmente baixa ou uma inaptidão. Poderá também ser uma limitação emocional, como a sequela de um trauma, uma lembrança dolorosa, um comportamento peculiar ou algum fator hereditário. Tudo isso pode ser uma fraqueza que está aí repercutindo na nossa vida. Ou poderá ainda ser uma limitação intelectual ou de suas habilidades. Nem todos somos absolutamente brilhantes ou talentosos, sim ou não? Quando você pensa nas limitações da sua vida, pode sentir-se tentado a concluir: Deus nunca poderia me usar. Vou repetir, quando você pensa nas limitações da sua vida, quantas vezes você olha para você e vê várias barreiras, várias dificuldades de conseguir os seus objetivos?
porque você olha para as suas fraquezas. E você então vai dizer: Deus nunca poderia me usar por causa dessas fraquezas. Mas Deus jamais fica limitado pelas nossas limitações. Aliás, ele gosta de pôr seu grande poder em embalagens comuns. Olha que coisa linda. A Bíblia diz: somos como vaso de barro, nos quais esse tesouro é armazenado. Então ele armazena o poder dele, o Espírito Santo, a unção dele, em nós que somos vaso de barro. Vasos frágeis que podem se quebrar. Vasos que podem muitas vezes se deteriorar. Ele vem e manifesta o poder dele na minha vida, na sua vida. Olha que privilégio nós temos. O poder real vem de Deus e não de nós. É isso que a gente precisa entender. O poder, a unção, a graça vem dele. A gente não faz nada. Nós pregamos simplesmente a palavra. Agora o agir é o Espírito que opera. É o poder dele que se manifesta. É o Senhor que cura, é o Senhor que liberta, é o Senhor que abençoa. E que isso fique bem claro nas nossas vidas. Apenas somos um vaso que ele, pela sua misericórdia, nos usa. 2 Coríntios 4:7, temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Como a cerâmica comum, somos frágeis, falhos e quebramos com facilidade. Mas Deus irá nos usar se permitirmos que Ele trabalhe por meio das nossas fraquezas. Para que isso aconteça, devemos seguir o exemplo do apóstolo Paulo. E qual foi o exemplo? Ele admitiu as suas fraquezas. Então confesse suas imperfeições, chega diante de Deus e abra o seu coração. Tem pessoas que falam assim: como que eu vou chegar diante de Deus e vou falar para Ele as minhas fraquezas, os meus erros? Esquecendo que Deus vê tudo, Deus sabe tudo. Como que eu vou esconder de Deus? Porque Ele vê tudo, Ele sabe de tudo. Então você tem que confessar sim as suas imperfeições. E não somente isso, que você possa estar atento o seguinte: olha lá, seja honesto sobre si mesmo. Em vez de viver dando desculpas e se recusando a aceitar, identifique sem pressa as suas fraquezas pessoais. Então é aquele momento que você pare de dar desculpas e faça uma reflexão, vê as suas fraquezas e abra o seu coração diante de Deus, falando para Ele, sim, das suas debilidades. Mas saiba, você pode até fazer uma lista delas, que talvez não é uma só fraqueza, são várias. Duas grandes confissões no Novo Testamento demonstram que é necessário para uma vida saudável. A primeira foi de Pedro, que disse a Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha lá o apóstolo Pedro, quando Jesus perguntou: quem vocês dizem que eu sou? E aí muitos falaram muita coisa e chegou na vez de Pedro e Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16:16. E a segunda confissão foi feita por o apóstolo Paulo, que disse à multidão que o idolatrava: nós também somos humanos como vocês. Então você vai ver que tanto Pedro chegou a dizer: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, como também Paulo dizendo: olha, nós somos humanos, não venha nos idolatrar, somos imperfeitos. Atos 14:15, e dizendo: senhores, por que fazer estas coisas? Nós também somos homens de natureza semelhante à vossa, e vos anunciamos o evangelho para que dessas práticas vãs vos convertais ao Deus vivo. Porque eles estavam ali, na idolatria, e Deus condena, e agora eles queriam idolatrar o apóstolo Paulo, que estava ali, juntamente com o seu companheiro de ministério, e eles disseram: não, somos homens falhos, não faça isso, Deus nos tirou dessa vida, dessa prática errada. E vos anunciamos o evangelho para que dessas práticas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo quanto há neles. Se você quer que Deus o use, deve saber quem é Deus e quem é você. Então, se a gente for olhar, Deus é santo, é perfeito, é imutável, é amor, é misericórdia, é bondoso.
E quem somos nós? Fracos, falhos, imperfeitos. Então, muitos cristãos, principalmente líderes, esquecem da segunda verdade. Somos apenas humanos. Nós não somos super-homens, jamais. Ainda que as pessoas olhem para nós, pastores e líderes, e muitas vezes olhem para nós como, né, super-homens, que talvez não vamos adoecer, que talvez não temos fraquezas, muitas vezes não venhamos a pecar, e não é assim, porque também temos as nossas debilidades. Mas o segredo da nossa vitória é Deus em nós, o tesouro colocado em nós, que somos vaso de barro. Se forem necessários problemas graves para que você admita isso, Deus não irá hesitar em permiti-los, porque Ele ama você. Então, se você que se acha um super-homem, ou uma mulher maravilha que seja, que não, né, não tem problema, não tem fraqueza, se for o caso de Deus permitir você admitir isso, Ele vai permitir situações. Como a gente já viu muitas situações acontecerem assim. A outra coisa é regozije-se na sua fraqueza. Então se alegre na sua fraqueza. Paulo disse: portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas pelas quais passo por causa de Cristo. Então, 2 Coríntios 12, 9 e o versículo 10. Voltando, em princípio, isso não faz nenhum sentido. Queremos ser libertos da nossa fraqueza e não nos regozijamos dela. Ou seja, eu quero, Senhor, não quero ter essa fraqueza na minha vida, eu quero ser forte. Agora, como é que eu vou me alegrar pela minha fraqueza, como Paulo está dizendo aqui? Não é verdade? Ele diz aqui, ó, eu me alegro também com as fraquezas pelas quais passo por causa de Cristo. Aqui no versículo 9, ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando Paulo ora pedindo o espinho, que tirasse o espinho da carne, a sua fraqueza. Mas o Senhor disse: a minha graça te basta. O que é graça? Favor imerecido. Você tem esse favor imerecido, e o poder dele se manifesta na nossa fraqueza. E agora você percebe que Paulo diz: por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Então se alegre pelas suas fraquezas. E quando a gente olha por esse âmbito, parece que dá um nó na cabeça. Mas o regozijo é uma manifestação da fé, da bondade de Deus. Deus é bom para com você, para comigo, mesmo sabendo das nossas fraquezas. É como se ele dissesse: Deus, eu sei que você me ama e sabe o que é melhor para mim. Paulo nos dá várias razões para ficarmos felizes com as fraquezas que nasceram conosco. Primeiro, elas nos fazem depender de Deus. Sabe essa fraqueza que você tem, que eu tenho? Deus permitiu e ela está em nós, porque ela nos faz ser dependentes de Deus. Eu dependo de Deus. Falando a respeito da própria fraqueza que Deus se recusou a eliminar, a respeito do espinho da carne, Paulo disse: já que eu sei que tudo é para o bem de Cristo, sinto-me bem feliz com o espinho e com os insultos, as durezas, as perseguições e as dificuldades, porque quando estou fraco, então sou forte. Quanto menos tenho, mais dependo dele. Aleluia! Quando nós nos sentimos fracos, débeis, é aí que o poder dele se manifesta, porque é nesse momento que eu dependo de Deus, é nesse momento que eu digo: Senhor, eu não tenho condições de lidar com isto, por isso me ajude. E aí o poder dele se manifesta, porque ele sabe das nossas fraquezas. Olha 2 Coríntios 12, 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades. Paulo dizendo: eu sinto prazer. É aquela coisa, como que pode sentir prazer? Entendeu? Porque nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então é que sou forte. Então você está se sentindo fraco agora? Saiba, você é forte. Eu sou forte
nas nossas fraquezas. Por quê? Porque é nesse momento que nós dependemos de Deus. E Deus se alegra por isso. Porque quando a pessoa ela se acha forte, ela se acha autossuficiente. Eu consigo, eu faço, é na força do meu braço. E aí, como que Deus vai se manifestar ali? Ela se acha capaz, ela se acha forte demais. Mas quando a pessoa se acha fraca, ela então chega diante de Deus humildemente: Senhor, eu preciso de Ti, tem misericórdia, me ajuda, me socorre. E Deus então se manifesta. Aleluia! Eu sinto a presença de Deus aqui. Você pode sentir ela aí onde você está. Mesmo nas suas fraquezas, nas suas imperfeições, Deus se manifesta. E o poder dele, ele com certeza vai estar sobre você. Porque é na nossa fraqueza que o poder dele se manifesta. Creia nisso. Sempre que você sentir fraco, Deus o estará relembrando de que você depende dele. Oh, glória, eu dependo de Ti, Senhor. Eu dependo de Ti para fazer a Tua obra, eu dependo de Ti para orar, eu dependo de Ti para trabalhar, eu dependo de Ti para respirar, eu dependo de Ti para viver uma vida de santificação, eu dependo de Ti, Senhor. E a segunda coisa, nossas fraquezas também previnem a arrogância, sabia disso? Quando nós estamos cientes da nossa fraqueza, essa fraqueza nos impede de sermos arrogantes, orgulhosos. Então, quando nós estamos diante dessa fraqueza, elas nos mantêm humildes. Paulo disse: para que eu não ficasse muito orgulhoso, me foi dado o dom de uma deficiência, para me colocar em constante contato com as minhas limitações. 2 Coríntios 12:7. E para que me não exaltasse demais pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte demais. Então, Deus permite a fraqueza para a gente reconhecer quão pequenininho nós somos e quanto dependentes nós somos de Deus. Deus, em muitos casos, junta uma grande fraqueza com uma grande força para manter nosso ego sob controle. Então, ao mesmo tempo que eu penso que eu estou forte, Deus, opa, olha lá, a fraqueza. E nisso, Ele coloca a gente sob controle. A limitação pode agir como um controlador, que nos impede de ir rápido demais e passar à frente de Deus. Porque se a gente tivesse, talvez, essa perfeição, ou muitas vezes se achasse que não tinha nenhum defeito, muitas vezes nós íamos querer passar na frente de Deus. Então Deus usa isso até como regulador. Quando Gideão recrutou um exército de 32 mil homens para combater os midianitas, Deus os reduziu apenas para 300. Porque Deus disse: não é muito. Porque se ganhar vão dizer: não, foi a força desse exército, foi a força que venceu, não foi Deus. Deus falou: é muito, manda embora os covardes. E depois Deus reduz para 300. Aí Deus fala: agora sim, se ganhar, a glória vai ser minha, a honra vai ser minha, porque são fracos. Como 300 vão ganhar aí de um exército? E isso é uma grande lição para nós. Isso fez que suas chances no combate contra as tropas inimigas, que possuía 135 mil homens, ficasse reduzida à proporção de 1 para 450. 300 homens vencendo um exército que era equivalente a uma pessoa vencendo 450 homens. E Deus deu a vitória. O poder de Deus se manifestando na nossa fraqueza. Isso aparentemente era a receita para a ruína nessa batalha. Mas Deus agiu assim para que Israel soubesse que havia sido o poder de Deus e não a força deles que os havia salvado. Nossas fraquezas também incentivam a comunhão entre os cristãos. Enquanto a força gera um espírito independentemente, não preciso de mais ninguém, nossas limitações demonstram quanto precisamos uns dos outros. Então, voltando a repetir, enquanto a força gera um espírito independente, que não precisa de ninguém, a força, não preciso de mais ninguém, eu sou capaz, eu consigo. As nossas fraquezas, as nossas limitações demonstram que precisamos sim um do outro. Dependemos um do outro. Quando tecemos as frágeis fibras da nossa vida
uns com os outros, surge uma corda de grande força. Porque é aquela coisa, o cordão de 3 dobra, ele tem mais poder, não se quebra tão fácil. A unidade. Vance Havner brincava: os cristãos são como flocos de neve. Aqui no Brasil não temos isso, mas talvez você que está nos assistindo aí em outro país, sabemos que essa live tem chegado aí nos Estados Unidos, tem chegado na Inglaterra, na Alemanha, em outros lugares que caem a neve. Você sabe muito bem o que é isso. Um floco de neve isolado é muito frágil, mas juntos que vai caindo a neve ali, os flocos vão se juntando, param até o trânsito, que não tem como passar. Assim é a unidade, se nós entendermos isso, e isso é muito importante. Acima de tudo, nossas fraquezas aumentam nossa capacidade de ministrar e de sentir compaixão. Então isso é importante. Então quando estamos fracos, nós temos o quê? A capacidade de ministrar. Porque sabemos a necessidade do outro e também de sentir compaixão pelo outro, porque possivelmente estamos sentindo o que o outro está sentindo. Elas nos tornam mais propensos a ser atenciosos e a sentir compaixão pelas fraquezas dos outros, porque sabemos que as nossas fraquezas também Deus tem tido misericórdia de nós. Então eu me compadeço do outro. Deus quer que você tenha sobre a terra um ministério semelhante ao de Cristo. E isso significa que as outras pessoas deverão achar cura em suas feridas. Isso mesmo. Os seus problemas, as suas lutas, as suas fraquezas, Deus quer usar elas para que outras pessoas sejam curadas. Olha o exemplo de Jó. Passou tudo o que passou. Perdeu filho, perdeu família, perdeu gado, perdeu riqueza, perdeu saúde. E até hoje o livro de Jó nos inspira. Com tudo isso, ele ainda continuou glorificando a Deus na sua fraqueza. E teve um final maravilhoso, porque Deus faz com que ele consegue mudar o cativeiro. E Deus restitui tudo para a vida de Jó. E isso nos chama a atenção da nossa perseverança, da nossa atitude. E se fizermos assim, também seremos abençoados. Suas mais profundas mensagens de vida e seu ministério mais eficiente surgirão de suas dores mais profundas. Sabe aquele momento que você passa, que muitas vezes, mesmo aqueles que dizem, olha, eu vou estar com você, e te abandona, e você tem que passar sozinho. Você não vê ninguém, a não ser como aquelas pegadas na areia, que a gente conhece muito bem, a história daquele momento que a pessoa está andando na areia, Jesus e ela, e de repente, um momento de luta, mas chega um momento de tão difícil a luta, tanta dificuldade, a pessoa olha e só vê ali 2 pegadas. E lá na frente, aí se faz a pergunta, mas Senhor, na hora que eu mais precisei, só vi 2 pegadas. E o Senhor disse, é que naquele momento eu te peguei no colo. Então quer dizer para você que no momento mais difícil que você está passando, você não está sozinho, Ele está pegando você no colo. Ele está sustentando você, porque Ele te ama. Jesus te ama. Você é importante para Deus. E Ele está te sustentando. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Creia, a vitória é tua, em nome de Jesus. Deus vai usar essa fraqueza para que outras pessoas também venham ser fortalecidas e abençoadas através da sua vida. Voltando, as coisas que o deixam mais constrangido, mais envergonhado, as quais você reluta em partilhar, são os mesmos instrumentos que Deus usará com mais poder para curar os outros. Sabe aquelas debilidades, aquelas fraquezas que você tem vergonha, que você se sente um fracasso? É esse que Deus vai usar para que venha restaurar outras pessoas, porque o poder dele se manifesta na nossa fraqueza. O grande missionário Hudson Taylor disse: todos os gigantes de Deus são pessoas fracas. Todos. A fraqueza de Moisés era o seu gênio. Moisés tinha um gênio. Em virtude do seu temperamento, ele assassinou um egípcio, feriu a rocha com a qual deveria conversar e quebrou as tábuas dos 10 mandamentos. Então olha o gênio de Moisés.
Essa era a fraqueza de Moisés. Ainda assim, Deus transformou Moisés em um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Olha Números 12:33. Ora, Moisés era homem mais manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Olha o que Deus faz. As fraquezas de Gideão era a baixa autoestima, a profunda insegurança, mas Deus o transformou em um poderoso homem de valor. Juízes 6:12. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor e disse: o Senhor é contigo, ó homem valoroso. Mas valoroso coisa nenhuma. Ele estava lá malhando trigo no lagar, onde era um lugar que amassava-se uvas. Ele estava morrendo de medo. Mas o anjo chega para ele e fala: você é varão valoroso. Olha só, Deus, ele aperfeiçoou o poder dele na nossa fraqueza. Então, quando você que talvez está sentindo medo do coronavírus, medo de morrer, medo muitas vezes de perder emprego, medo do amanhã, o Senhor diz para você: o Senhor é contigo, mulher valorosa, homem valoroso. Receba aí, em nome de Jesus, esta palavra de vida para o seu coração. A fraqueza de Abraão era o medo. Abraão tinha medo. Não uma, mas duas vezes ele afirmou que a esposa dele, a Sara, era sua irmã, para se proteger. Morria de medo. Mas Deus transformou Abraão no pai de todos os que creem. Olha Romanos 4:11. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, que teve quando ainda não era circuncidado, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles na incircuncisão, a fim de que a justiça lhe seja imputada. Então, Abraão é chamado pai na fé. Então, pai de todos aqueles que creem. Agora, como que ele é chamado pai na fé, se ele era uma pessoa medrosa? Mas Deus pega aquela fraqueza e transforma. Deus vai pegar essa sua fraqueza e vai transformar. Creia nisso, em nome de Jesus. Impossível e sem força de vontade foi Pedro. E a Bíblia fala que ele se tornou pedra. Olha Mateus 16:18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É claro que a pedra também está falando de Jesus, mas o próprio nome de Pedro também fala que é pedra. E as portas do inferno, do Hades, não prevalecerão contra ela. Ela quem? A igreja. Mas Jesus disse: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Estava falando de Jesus, mas também comparando Pedro, porque Pedro, depois de transformado, no dia de Pentecostes, pregou, e ali ele edifica a igreja no meio dos judeus, onde quase 3.000 almas se convertem, e lá na frente Deus usa Pedro para ganhar o primeiro gentil, que foi Cornélio, e ali abre-se a porta para a pregação a nós, que somos gentios. Olha só, isso é maravilhoso. Você vai ver o adúltero Davi, que não somente adulterou, mas planejou a morte do marido de Betseba para ficar com ela. E se tornou homem segundo o coração de Deus. Olha a fraqueza, as debilidades. Mas Deus usa. Atos 13:22, porque Deus conhece as nossas fraquezas, o nosso coração. E tendo deposto a este, levantou-se como o rei Davi, a qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. É claro que por causa deste adultério e por causa desse assassinato, Davi pagou um preço muito alto. É claro que pela nossa fraqueza, muitas vezes nós pagamos preço alto, mas muitas vezes Deus vai usar essa situação para glorificar o nome dele, porque o poder dele se manifesta na nossa fraqueza, e também será de exemplo para outros, muitas vezes que queiram ir pelos meus caminhos. Eu vou adulterar, eu vou fazer isso. Olha lá Davi, olha só o que ele passou. Então não vale a pena vir por esse caminho, não é bom. Então isso nos ensina. E João, um dos arrogantes filhos do trovão, se tornou o apóstolo do amor. A lista poderia seguir indeterminavelmente. Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi e Samuel, e os profetas, os quais da fé, da fraqueza, tiraram força. Está lá em Hebreus 11, do 32, 34. Então, da fraqueza, tiraram força. Então, que nesse momento que você está passando de fraqueza, você possa tirar força.
em nome de Jesus. Deus é especialista em transformar fraqueza em força. Ele quer pegar sua maior fraqueza e transformá-la. Partilhe suas fraquezas de forma sincera. O ministério começa com a vulnerabilidade. Quanto mais você abaixa a guarda, tira a máscara e conta as suas lutas, mais Deus poderá usá-lo para servir os outros. Paulo foi um exemplo de vulnerabilidade em todas as suas cartas. Ele contava abertamente suas falhas, que nem lá em Romanos 7,19. Quando quero fazer o bem, não faço. O que é isso? Confessando as suas fraquezas. Eu quero fazer o bem, mas não faço. E quando tento não cometer erros, acabo errando do mesmo jeito. Quão miserável que eu sou, né? Homem que eu sou. Seus sentimentos, meus queridos amigos, lá em 2 Coríntios 6,11. De Corinto, eu contei-lhe tudo quanto sentia, e eu os amo de todo o coração. Então ele abria o coração para as pessoas do seu sentimento. E isto fazia com que a sua fraqueza viesse a fortalecer os outros. É claro que ele buscava a força no Senhor. Suas frustrações, que é isso? Fraqueza. Olha em 2 Coríntios 1,8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira oprimidos acima das nossas forças, de modo tal que até da vida desesperamos. Olha lá, ele estava abrindo o coração dizendo que diante da tribulação, da angústia, até da vida ele se desesperou, ou seja, até pensou em morrer. Que é isso? Contar as suas fraquezas. Seus medos, quando vim até vocês, eu estava fraco, amedrontado e trêmulo, 2 Coríntios 2:3. Então, olha aqui, eu escrevi isto mesmo para que, chegando, eu não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, confiando em vós todos que a minha alegria é a de todos vocês. Então, aqui numa versão mais fácil de entender, quando vim até vocês, eu estava fraco, amedrontado e trêmulo. Ele estava abrindo o coração. É lógico que a vulnerabilidade é arriscada. Pode ser assustador baixar as defesas e abrir a vida aos outros, que nem o caso aqui, que ele abriu o coração, poderia também ter um outro lado. Quando você expõe seus fracassos, sentimentos, frustrações e temores, você arrisca ser rejeitado. Porque como que ele se diz que é de Deus, que ela é de Deus, e olha só, né, cheio de imperfeições. Aí muitas pessoas que acham que é melhor do que os outros, podem sim te rejeitar. Mas os benefícios valem um risco, porque a vulnerabilidade liberta emocionalmente. Reconhecer as suas limitações te liberta. Quando nos abrimos, aliviamos a tensão e dissipamos nossos medos, o que é o primeiro passo rumo à libertação. Nós já vimos que Deus dá graça ao humilde. Deus dá graça àquele que é humilde. Mas muitos não compreendem a humildade. Ter humildade não é se rebaixar ou negar a própria força, mas ser sincero sobre as suas fraquezas. Quanto mais fraco você for, mais terá da graça de Deus e também receberá a graça dos outros. A vulnerabilidade é uma qualidade cativante. Somos naturalmente atraídos pelas pessoas humildes. Então, se você é vulnerável, com certeza as pessoas também que têm fraquezas vão se aproximar de você. A pretensão faz aversão. Aquela pessoa que ela se acha, ela muitas vezes tem um orgulho dentro de si, faz com que as pessoas se fujam dela. Mas a autenticidade atrai. Se eu sou autêntico e a pessoa percebe que eu estou sendo autêntico, com certeza vai atrair pessoas. E a vulnerabilidade é o caminho para a intimidade. E é por isso que Deus quer usar suas fraquezas e não apenas seus pontos fortes. Se as pessoas só puderem ver seus pontos fortes, irão desanimar e pensar, bem, melhor para ele, mas nunca poderei fazer isso. Porque vão achar que você é bom demais. E ela nunca vai conseguir chegar nessa condição. Mas quando ela vê a sua fraqueza e vê o seu esforço, a sua dependência, ela vai saber que ela também consegue.
Entretanto, quando vem Deus usá-lo, apesar das suas fraquezas, das minhas fraquezas, animam-se e pensam, talvez Deus também possa me usar. Glória a Deus, Ele usa mesmo. Nossos pontos fortes criam competição, mas nossas fraquezas criam a vida em comunidade. Então, aquele ponto forte, muitas vezes que eu sei, né, que eu consigo, que eu venço, que eu sou melhor do que o outro, vai fazer com que isso vira competição, achando que eu sou melhor do que o outro. Mas a nossa fraqueza cria o quê? Uma vida de comunidade, porque eu dependo do outro, eu necessito do outro. Em algum ponto da vida, você terá de decidir se quer impressionar ou influenciar as pessoas. Você pode impressionar as pessoas de longe, mas tem de chegar perto para influenciá-las. E quando você fizer isso, elas poderão ver suas imperfeições. Não há nenhum problema. A qualidade essencial em um líder não é a perfeição. Sabia disso? A qualidade de um líder não é a perfeição, mas é a credibilidade, a pessoa acreditar em você. As pessoas devem ser capazes de confiar em você. Caso contrário, não o seguirão. Como você constrói credibilidade? Não fingindo ser perfeito, mas sendo sincero. Isso é importante. Glorie-se na sua fraqueza, Paulo disse. De uma experiência assim vale a pena gloriar-se, porém, não vou fazê-lo. Vou apenas gloriar-me de quão fraco sou e quão grandioso é Deus para usar uma fraqueza dessa para a sua glória. 2 Coríntios 12, 5. Em vez de posar como ícone de invencibilidade e autoconfiança, veja a si mesmo como um troféu da graça de Deus. Se você hoje está sendo usado por Deus, é a graça dele que te usa. Quando Satanás apontar as fraquezas que você tem, com certeza vai apontar as minhas também, concorde com ele. Não precisa discordar, você tem essas fraquezas, eu também tenho. E encha o coração de louvores a Jesus, que compreende todas as nossas fraquezas. Hebreus 4,15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus também sabe muito bem das nossas debilidades, porque ele viveu isso, mas graças a Deus não pecou. E ao Espírito Santo que nos ajuda em nossa fraqueza. Olha Romanos 8,26. Do mesmo modo também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então nós temos um ajudador, Espírito Santo, que intercede por mim, por você, nas nossas fraquezas. Aleluia! Algumas vezes, entretanto, Deus transforma o ponto forte em fraqueza, a fim de nos usar ainda mais. Jacó, a Bíblia fala que ele foi um manipulador. Passou a vida conspirando e então fugindo das suas consequências. Enganou seu irmão, enganou seu pai, conseguiu lá o direito da primogenitura, a bênção, mas depois teve que fugir. Teve consequências disso. Certa noite, depois de muitos anos, ele teve que lutar com Deus, lá no Vale de Jaboque. E disse, eu não deixarei ir enquanto não me abençoar, porque ele precisava voltar para a sua casa e tinha ameaça do irmão que queria matá-lo. E ele busca a Deus agora para que Deus pudesse reverter esse quadro daquilo que ele tinha feito e tinha ainda sequelas, né, porque o coração do irmão não conseguia perdoar e queria matá-lo. Deus disse, tudo bem, mas então lhe deslocou a coxa do quadril. Olha só. Nessa luta que ele teve ali no Vale do Jaboque com o próprio Deus, com o anjo, a Bíblia fala assim que foi deslocado a coxa do quadril. O que significa isso? Deus tocou a força de Jacó, porque ele estava perfeito, tudo arrumadinho, bonitinho, mas o músculo da coxa é o mais forte do corpo humano e a transformou em fraqueza. Daquele dia em diante, Jacó passou a mancar, para que jamais voltasse a fugir, porque ele estava fugindo. E Deus permitiu acontecer isso para ele não fugir mais. Isso o forçou a depender de Deus, quer desejasse, quer não. Se você quer que Deus o abençoe e o use de forma poderosa,
deverá estar disposto a mancar pelo resto da vida, pois Deus usa pessoas fracas. E assim encerramos mais um capítulo, 35º dia, pensando sobre o meu propósito, o poder de Deus na fraqueza. Um tema para reflexão: Deus opera melhor quando admito as minhas fraquezas. Um versículo para memorizar: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. E uma pergunta para meditar: é possível que eu esteja limitando o poder de Deus na minha vida por esconder as minhas fraquezas? Vou repetir. É possível que eu esteja limitando o poder de Deus na minha vida por esconder as minhas fraquezas? Sobre o que preciso ser sincero para que eu possa ajudar as pessoas? E assim, terminamos o capítulo 35 e o propósito 4. Amanhã nós iremos falar sobre o propósito 5. Você foi feito para uma missão. O fruto da retidão é a árvore da vida, e aquele que conquista almas sábio é. Provérbios 11:30. Então você foi feito para uma missão. Vamos orar em nome de Jesus? Pai, nós te louvamos, te agradecemos, porque na nossa fraqueza o teu poder se manifesta. E eu coloco diante do Senhor esta pessoa que está aí comigo. Eu peço que o Senhor abençoe sua saúde, abençoe a sua vida espiritual. E muitas vezes essas fraquezas, que essa pessoa entenda que o Senhor sabe muito bem, e essa fraqueza não faz mais fraco, mas sim faz dependente de Deus. E que ele se fortaleça no Senhor, que ela se fortaleça em ti, perdoa os seus pecados, purifica no teu sangue e tira todo orgulho, toda prepotência, e que possamos sim, cada dia mais, nos gloriar nas nossas fraquezas, porque o teu poder se manifesta através da nossa fraqueza e o Senhor é glorificado. Vem encher o meu irmão, a minha irmã com teu Espírito Santo, alegrando no coração. Vem interceder por ela, ajudá-la e abençoar nesse tempo difícil, tempo de pandemia, tempo de dificuldade. Renova suas forças, abençoa o seu casamento, abençoa as suas finanças, abençoa os seus sonhos, abençoa a sua saúde, abençoa, Senhor, ó Deus, a sua vida espiritual. Caia por terra toda a fraqueza, que no sentido distancia de ti, mas que ela possa entender que a fraqueza, ó Deus, no sentido que nos leva a depender de ti, isso é benéfico. Então, abençoa esta pessoa. Se tem alguém desviado, que volte para os teus caminhos. Se tem alguém ainda que não entregou a sua vida para Cristo, e possa assim fazer, porque Jesus Cristo é o único que tem palavra de vida eterna. Abençoa esta pessoa e abençoa a sua casa. Abençoa a todos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Não esqueça, Jesus te ama, você é importante para Deus. Nosso site www.igrejabatistaeulan.com.br. Um abraço no seu coração e, se Deus permitir, amanhã mais uma live na presença do Senhor. Fiquem com Deus.